Olá, galerinha! Você sabe interpretar rótulos de alimentos? E você sabe alguns mitos do que parece ser saudável, mas que na realidade não é? Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui para a gente desmistificar alguns mitos do que é um alimento saudável. Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui alguns alimentos e eu vou mostrar um por um para vocês. E eu confesso que quando eu fui comprar esses alimentos hoje no supermercado para gravar o programa aqui para vocês, eu nem fiquei com vergonha de colocar no carrinho, porque eu sei que muitas pessoas olham esses alimentos com uns olhos bons. Eles acham que esses alimentos eles são considerados saudáveis, mas então esse programa hoje é um alerta para você que às vezes está comprando isso e achando que isso vai ter benefícios para a tua saúde. Ao contrário, né? Pode trazer doenças, então são coisas que você pode consumir, mas muito esporadicamente. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui do suco. Então a gente tem aqui, ó, um suquinho que é composto por soja e pela embalagem a gente acha que é um alimento saudável, já que contém frutas aqui, certo? E quando você vai analisar o rótulo desse tipo de suco, você vai observar que os ingredientes estão na ordem decrescente, ou seja, o ingrediente que aparece em primeiro lugar na lista de ingredientes é o ingrediente que tem maior quantidade no alimento, tá bom? Então, se você olhar aqui nos ingredientes dessa embalagem, você vai ver que o primeiro ingrediente é a água, o segundo ingrediente é açúcar, ou seja, então a gente já deduz de que é um alimento que contém muito açúcar na sua composição, tá? Inclusive, vocês vão ficar assustados porque eu calculei o quanto de açúcar tem nessa embalagem aqui de suco de maçã com soja, tá? Então vamos lá. Nesse suco de 1 litro, você tem dentro dele essa quantidade de açúcar, ok? Então se você for olhar aqui na embalagem em informação nutricional, você vai ver que você tem 24 gramas de carboidratos. Então é só multiplicar 24 gramas por 5, que vai dar essa quantidade de açúcar presente nesse alimento. Por quê? A gente não toma só um copinho de 200 ml, né? É muito fácil a gente tomar muito mais do que um copinho quando a gente compra um suquinho desse tipo. Então fica um alerta aí, inclusive para as crianças, pessoas com problemas de diabetes ou mesmo pessoas que estão buscando aí por mais saúde. O segundo alimento que eu trouxe aqui para vocês é a barrinha de cereal. Então a barrinha de cereal, gente, eu não tô falando que não existam barrinhas de cereais saudáveis no mercado. Existe. A importância aqui, o meu alerta para esse programa é você começar a entender e interpretar rótulos. Da mesma forma que eu não estou falando que não exista sucos em caixinha que não sejam saudáveis. Mas é muito importante você aprender a ler o rótulo, principalmente de ingredientes, ok? Muito bem, então eu trouxe aqui também um exemplo de uma barrinha conhecida que vocês encontram em todos os supermercados. E quando você olha aqui na embalagem, é importante você analisar não só os ingredientes, como também a tabela nutricional. Por quê? Na tabela nutricional, o que você vai identificar em alguns produtos aí no mercado? Quando a gente fala em barrinha de cereal, a gente pensa que é uma fonte de cereais. E quando a gente pensa em fonte de cereais, a gente pensa em fibras, correto? Pois bem, então quando você olha aqui na informação nutricional desse tipo de alimento, você vai ver aqui, ó, em fibra alimentar 0 gramas. Ou seja, cadê o cereal integral aqui dessa barrinha? Eu costumo brincar, inclusive, com os meus pacientes e os participantes dos meus grupos de emagrecimento, que isso aqui deveria ser chamado de barrinha de açúcar. Isso mesmo. E eu também calculei para vocês, olha só, quanto de açúcar tem numa barrinha, ó, de 20 gramas. Então nós temos aqui essa quantidade de açúcar nessa barrinha pequenininha de 20 gramas, tá? Porque se você olhar aqui na tabela nutricional desse alimento, você tem 15 gramas de carboidratos e quando você olha aqui também, ó, nos ingredientes, você vai ver o primeiro ingrediente presente na barrinha é a glucose, tá escrito aqui. E glucose é açúcar. Depois vem flocos de cereais,
farinha de arroz, que é uma farinha refinada, farinha de milho, sal, e não só isso, ele tem alguns aditivos químicos que são prejudiciais para a saúde. Então a gente vai ter aqui o corante caramelo, que tem se falado muito sobre ele e a relação dele com o aumento das chances de câncer, ok? Nós temos aqui também, ó, óleo de palma, temos estabilizantes e mais alguns ingredientes aqui. Tem alguns ingredientes bons, né? A banana, passa, que não teria problema. Temos a maltodestrina, que também é considerado um açúcar. Então, atenção! Esse tipo de alimento pode prejudicar não só a sua saúde, e se você está no processo de emagrecimento, também. Vamos para o terceiro alimento, então. As bebidas isotônicas. Então, bebida isotônica parece algo inofensivo. Então, quando a gente está aí debilitado, ou quando a gente está se recuperando de alguma doença, ou mesmo quando a gente está querendo só hidratar o organismo num dia muito quente, muitas pessoas tomam o isotônico como se fosse algo saudável e natural. Muito bem, primeiro um alerta. O isotônico, ele foi desenvolvido para atletas que fazem provas aí de longa duração, então, por exemplo, provas de 1h30, 2 horas. Para esse tipo de pessoa, o isotônico é uma forma de repor não só carboidratos, como também minerais. Então você, se está doentinho, tomar Gatorade, está com sede, tomar Gatorade não é um bom negócio. Por quê? Se você for analisar aqui, então, os ingredientes de bebidas isotônicas, vocês vão observar que não só açúcar, né? Aliás, o açúcar, que está no nome aqui na forma de sacarose, é o segundo ingrediente. O primeiro é a água, o segundo sacarose. Ou seja, então contém açúcar nesse tipo de alimento. Então aqui na informação nutricional você vai observar que a porção de 200 ml você tem 12 gramas de carboidratos. Numa garrafinha dessa você tem 500 ml, então você tem 2,5 porções nessa garrafinha. E a gente calculou também a quantidade de açúcar presente aqui. E nós temos essa quantidade de açúcar nessa garrafinha de isotônico. E eu vou além, tá, gente? Não é só açúcar que tem aqui. Então, se você também olhar aqui na lista de ingredientes, você vai observar que tem aqui também alguns aditivos químicos, como por exemplo, aromatizantes, corantes, algumas marcas têm também conservante. Então fiquem atentos, porque você pode sim preparar o seu isotônico natural na sua casa, só que isotônicos são recomendados para pessoas que fazem exercícios de longa duração, por exemplo, tá bom? Então você não precisa tomar esse tipo de bebida, combinado? Mas se você é atleta e quer receitinhas mais naturais de isotônicos saudáveis, você pode ir lá também no meu canal do YouTube, Viviane Benini Nutricionista. Eu já gravei lá um vídeo falando de como preparar o seu isotônico de forma mais natural. Muito bem, eu tenho aqui também mais um produtinho. Então esse aqui, ó, é uma sopinha, inclusive eu escolhi um saborzinho assim que parece ser mais natural, que é a mandioquinha com cebola e salsa. E se você também for analisar aqui os ingredientes presentes nessa sopinha, o primeiro ingrediente é a maltodestrina. Maltodestrina é um açúcar, ok? E aí vem a batata, tudo bem, creme de leite, vem alguns ingredientes naturais, mas contém também a gordura vegetal, que são aquelas gorduras inflamatórias que a gente pede para você evitar na sua cozinha, por exemplo. Tem açúcar e tem mais, ó, ele tem conservante, tem alguns espessantes, tem alguns outros aditivos químicos e tem também aquele corante caramelo que tá uma polêmica a respeito desse corante aí, que tá aumentando a incidência de câncer, tá bom? Então também não é uma boa opção. Eu tenho aqui, ó, um suquinho em pó. Eu acredito que muita gente já saiba que suco em pó não faz bem para a saúde, mas por que esse alerta? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, Nutri, eu não estou tomando mais refrigerante, eu parei com o refrigerante. E quando você vai observar, ela tá ainda consumindo esse tipo de alimento que não é saudável. E aqui tá a grande pegadinha de marketing, tá? Então se você pegar algumas embalagens, você vai ver assim, ó, rico em vitamina C. Então quando tem aqui rico em vitamina C, poxa, é algo saudável, né? Afinal de contas tem nutriente ali. Eles colocam esse nutriente nos ingredientes, que é uma forma das pessoas acharem que estão comprando algo que não é tão ruim assim. E se você for vir aqui também
Nos ingredientes, você vai ver que o primeiro ingrediente é o açúcar. E eu vou além, né? E aí aqui você tem várias linhas aqui de ingredientes, ó. Vários aditivos químicos. Corante, dióxido de titânio, que é um corante. Tem, apesar de ter açúcar, tem também adoçantes considerados cancerígenos. Então, cuidado, não é uma boa opção. Trouxe aqui também, ó, refrigerante sem açúcar. Também não sei que marca que é essa. Mas eu tô falando, não é só essa marca, todas as outras também. É importante também vocês darem uma olhadinha nos ingredientes. Ele pode até não conter açúcar na composição, mas se você for ver aqui, ó, a gente tem o corante caramelo, que também, mais uma vez, vocês vão ouvir falar muito desse corante ainda daqui pra frente, porque tem uns estudos mostrando, inclusive, que aqui no Brasil a gente tem o excesso e não há fiscalização nesses refrigerantes à base de cola, por isso que deixa aquela coloração preta no refrigerante, tá? Olha só, a gente tem de adoçantes, ciclamato de sódico, acesulfame de potássio e o aspartame, que são 3 adoçantes considerados cancerígenos. Isso está mais do que documentado, tá? Então eu falo que quando é para eu recomendar algum paciente a evitar o açúcar, eu prefiro que ele consuma o açúcar do que ele consumir esse tipo de adoçante. Então não é algo saudável. E também um outro alimento que muitas pessoas assustam quando eu falo, que é a gelatina. Por quê? Gelatina, Nutri, serve lá no hospital, né? Tem alguns médicos que falam pra gente consumir. E tem também algumas nutricionistas que colocam gelatina no cardápio. Não tem nada de errado com isso, mas se você começar a interpretar os rótulos, você vai ter liberdade para fazer melhores escolhas. Então vamos lá, vamos ao rótulo dessa gelatina. Sabe o que é engraçado? Se vocês forem perceber que ao longo dos anos a gelatina ficou mais leve. Vocês perceberam isso? Por quê? Eles diminuíram o açúcar sim da gelatina. No entanto, eles aumentaram os adoçantes que eu acabei de falar para vocês que são cancerígenos, tá? Então esse aqui não é uma gelatina diet e mesmo assim você vai encontrar nos ingredientes a presença de adoçantes. Olha só. Então a gente tem aqui com ingredientes. O primeiro ingrediente, açúcar. Então é um alimento que contém açúcar. O segundo, gelatina. Aí vem sal, vitamina C, regulador de acidez, alguns aditivos químicos aqui. E tem aqui os adoçantes, aspartame, ciclamato de sódio e acesulfame de potássio, tá bom? Então são adoçantes que você tem que evitar na sua alimentação. E eu vou além, isso aqui não é fonte de colágeno não, tá, gente? Então se vocês estão achando que vocês vão comer gelatina e vai ficar com a pele mais firme, com a pele mais bonita, vai ser bom para suas articulações, não, isso aqui não é fonte de colágeno. Então se você quiser, você pode usar um suplemento à base de colágeno. E por último, eu tenho que falar para vocês do nosso queridinho pão integral, tá? O pão integral, quando você vai olhar aqui nos ingredientes, muitos dos ingredientes aqui na lista, eles também não são saudáveis, tá? Existem aqueles pães que são 100% integrais e quando você vê nos ingredientes, o primeiro ingrediente é sim a farinha de trigo integral. No entanto, existem também pães integrais que às vezes o primeiro ingrediente é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é uma farinha branca. Mas eles colocam também a farinha integral e quando você vai olhar aqui também nos outros ingredientes, você vai observar que tem sempre açúcar na composição, tem também óleo vegetal de soja, que é um óleo inflamatório, que eu sempre peço para vocês observarem e evitar aí na cozinha de vocês. Existem conservantes, ou seja, existem vários aditivos químicos, até para esse alimento ele não embolorar, você conseguir deixar mais tempo ele lá em cima da sua mesa sem estragar. Então fique atento. Então quanto maior o tempo de prateleira de um alimento industrializado contendo o conservante, menor o tempo de vida de quem consome, tá bom? Então fiquem atentos a isso também. Agora, a título de curiosidade também, se você é uma pessoa que está procurando aí controlar diabetes, é uma pessoa que está no processo de emagrecimento, então fique atentos também, porque 2 fatias de pão, desse pão aqui, eu calculei, a gente tem também, olha, isso aqui de açúcar.
Então é sempre bom a gente ter esse tipo de informações para a gente poder fazer escolhas melhores, escolhas mais inteligentes para nossa saúde e da nossa família. Galerinha, então eu quero te ver no nosso próximo programa com mais dicas de saúde e alimentação para uma vida muito mais saudável e para a gente ter bastante longevidade, eu e todo mundo aqui que acompanha o nosso programa. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até lá!